Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Central de Concursos no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um programa Central de Entrevistas. Se você pretende participar do concurso para o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, TRT, esse programa é dedicado a você. No episódio de hoje, eu vou entrevistar Cecília Barbosa, que ingressou aí há poucos dias, ainda no mês de setembro, no TRT de São Paulo como técnico judiciária. Ela foi aprovada no concurso de 2018, cujo prazo de validade será encerrado em março do próximo ano. Ela vai nos contar tudo sobre como é trabalhar no tribunal, além de relembrar aí a sua trajetória de estudo até ser aprovada no concurso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do programa de hoje. Cecília, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do programa Central de Entrevistas e de falar um pouquinho sobre o trabalho no TRT de São Paulo para aqueles que pretendem participar do próximo concurso que está previsto para sair nesse ano. Muito obrigado, Cecília. Obrigada a você, Luiz. Estou feliz de estar aqui, de contar um pouco da minha história. Eu acho que aprender com pessoas que já passaram é muito importante, que fez parte da minha caminhada, né? Aprender com quem já tinha passado, enfim, quem já era mais experiente. E é isso, estou aí. Com certeza, vamos falar muito sobre essa sua experiência aí de aprovação nesse concurso, né? Mas antes de iniciar aqui meu bate-papo com a Cecília, eu quero pedir para você que está nos assistindo para não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo. Caso ainda não seja um inscrito, faça já a sua inscrição, dê uma força aqui para a gente, tá legal? Vamos então agora iniciar a nossa entrevista com a simpaticíssima Cecília Barbosa. Cecília, conta pra gente aí, antes da gente falar aqui um pouquinho sobre o TRT, efetivamente, como é que você trabalha lá, até mesmo contar um pouquinho, né, da sua trajetória de estudos, eu queria saber o que você fazia, né, antes de ingressar no TRT de São Paulo. Você, inclusive, é carioca, não é isso? E foi fazer concurso para o TRT de São Paulo, né? Conta um pouquinho aí sobre você, sobre a sua formação. Então, eu sou formada em administração. Eu trabalhava no CLT desde os 18 anos, né? Como eu sou formada em administração, eu segui a carreira de analista de planejamento estratégico, trabalhava com muitos números e tal. Assim, não sabia nada versus nada de direito. E aí, devido a algumas situações nas empresas privadas, aí eu pensei, cara, que tal fazer concurso? Mas assim, eu tinha um amigo que falava assim, Cési, faz concurso, você é inteligente, você gosta de estudar e tal. Falei, não, concurso não é para mim, eu quero ser uma grande executiva na empresa privada e tal. Aí ele, Cési, estuda e tal, e ele já era concursado da área militar. E aí eu falei assim, cara, já que eu estou passando por essas situações, que tal começar a estudar, né? Enfim, eu sempre fui muito esforçada, sempre gostei muito de estudar. E aí, em 2015, eu passei por uma situação numa empresa privada que eu trabalhava. Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou pegar a ideia desse amigo e vou começar a estudar. E aí foi daí que eu comecei a minha trajetória, né? Eu comecei a estudar para o INSS, meu foco não era TRT, meu foco era INSS. E aí comecei a estudar e tal, em 2015. E, assim, é um fato inusitado, é que, mesmo eu começando a estudar em 2015, a gente já tinha internet aí, né, todas as informações, pelo menos básicas, em rede social, enfim, em site. Eu demorei praticamente, acho que 1 ano e meio ou 2 anos para aprender, de fato, a estudar, né, porque é muito diferente, estudar para concurso é muito diferente de estudar na escola, para a faculdade. Então, assim, mesmo tendo todas essas informações na internet, eu demorei a achar um método que eu me encontrasse e começasse realmente, de fato, ter resultado, né? Aí comecei a estudar em 2015 para o INSS, eu fazia pouquíssimas questões, eu me enchia de teoria, né? E aí a prova do INSS foi em 2016, em maio de 2016, eu comecei a estudar, assim, acho que foi, tipo, em agosto de 2015, e aí quando chegou na prova do INSS, eu tomei ferro, assim, né? Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada. Eu estudei muito para essa prova, na minha cabeça, né? Eu falei, cara, estudei muito para essa prova, como assim não tive um resultado minimamente, assim, significável, né? Aí eu comecei a pesquisar métodos de estudos.
Aí, enfim, comecei a seguir pessoas que já tinham passado e tal. E aí, quando foi, isso já estava em julho de 2016, mais ou menos. E aí pintou uma prova para o TST, se eu não me engano. Enfim, mas aí eu fazia prova, é, fiz a INSS, aí depois fazia uma prova da polícia, e depois fazia prova para o banco, Tava tirando para totalmente tudo sem quanto é lado, foco. né? Tava tirando para tudo quanto é Exatamente, lado. atirando para Não, tudo não quanto é é o lado. E assim, correto. e eu estava desempregada. Sim. Oi, não entendi. Não é o correto tirar para tudo quanto é lado, né? O ideal é você pegar Não, um tipo de prova, né? No caso, tribunais ou bancário, né? Você definir um segmento e estudar para aquele segmento, né? exatamente, exatamente. Mas assim, foi como eu te falei, eu não tinha informação assim de como fazer. Eu só sabia que eu tinha que passar. Mas assim, até passar existe todo um processo, né? Lógico. E aí eu comecei a tirar para tudo quanto é lado e quando foi, acho que tipo meio de 2017, lembrando que eu comecei a estudar em 2015. Quando foi meio de 2017, apareceu a prova do TST. Falei assim, cara, TST, eu tô com dinheiro da rescisão, vou viajar para Brasília para fazer prova. Aí comecei a estudar direito do trabalho, processo do trabalho, e foi logo na troca de legislação, né, da lei trabalhista. Aí eu falei assim, não, troca de legislação, eles não vão aplicar isso na prova porque está muito recente na Lógico que cabeça, vão. né? Óbvio, só caiu isso. Enfim, fui para o TST, isso em 2017, novembro de 2017. Falei assim, vou passar, né? E lembrando que eu fazia poucas questões, me enchia de teoria. E aí, quando chegou em Brasília, gastei dinheiro de passagem, estadia, enfim. Quando chegou em Brasília, fui fazer a prova toda confiante. Quando chegou lá, filho, no resultado no dia seguinte, ferro de novo. Eu falei, cara, são 2 anos estudando, 2 anos engolindo teoria com farinha. Tem alguma coisa muito errada. Aí, de fato, que eu respirei, esperei passar época de Natal, Ano Novo, em janeiro. Falei assim, cara, agora eu vou entender o porquê que eu não estou tendo um resultado. Aí foi daí que eu comecei a conhecer sites de questões, outros sites de questões, né, porque eu tinha um que não era muito bacana, outro site de questões, comecei a seguir mais pessoas que tinham sido aprovadas, enfim, eu fui buscar mais experiência para que eu pudesse caminhar de forma correta no processo até chegar à aprovação. Isso era janeiro de 2018. E aí apareceu a prova do TRT de São Paulo, em maio, se eu não me engano. Maio, junho de 2018. E aí, em janeiro, eu respirei, falei assim, não, agora eu vou estudar de forma correta. E aí foi aí que eu encontrei meu método de estudo, que eu comecei a estudar muito por questões, muito, mas eu digo muito. E aí eu fiz, eu não vou falar que eu fiz o estudo reverso, porque você tem que ter minimamente uma base para fazer questões, entendeu? Então, eu diminuí a minha carga horária de teoria, não deixei para trás, não, porque a teoria é muito importante. Comecei a estudar menos a teoria e ir mais para as questões. E aí foi essa virada de chave que fez com que eu entendesse que eu precisava acertar questões, eu não precisava entender o mundo de teoria, eu precisava acertar questões para que eu pudesse passar na prova. Aprender a fazer Entendeu? prova. Aprender a fazer prova, exatamente. E aí, de janeiro a. Minto, a prova foi em julho. De janeiro a julho, eu engoli questões com batata e farinha. Só Que legal. questões. E era assim. E aí eu já trabalhava, eu sempre trabalhei e estudei, sempre, desde a época do segundo grau. Então, assim, é muito, eu digo, difícil mesmo, sabe? Sim. Trabalhar e estudar. No entanto, não é impossível. Se você se dedicar, separar as suas horas, as suas prioridades, é possível sim, sabe? Muitas amigas chegavam para mim e falavam assim, César, como é que você consegue estudar e trabalhar? Na época eu não tinha filho. Como é que você consegue estudar e trabalhar? Eu falava, gente, eu simplesmente deixava de ir a festinhas sábado e domingo, porque sábado e domingo eram os meus dias que eu tirava para rever tudo que eu errei,
por que eu estava errando, e fazia mais questões. Era assim, eu revisava, depois da revisão, questões. Porque a revisão também é muito importante. Não adianta você só se Exatamente. encher de questões e não entender o que você está errando. Então, o ponto focal foi esse. No processo, né, de 2015 a 2017, estou falando aí de 2 anos estudando errado, tá? 2 anos estudando errado. Eu peguei esse processo ruim, de 2015 a 2017, parei em janeiro de 2018 para entender o que eu estava errando, e aí sim eu consegui me encontrar, que era diminuir a carga horária de teoria, aumentar a carga horária de questões e fazer revisão. Questões, revisão. Interessante, Cecília, assim, esse seu testemunho, esse seu depoimento é muito legal, porque, assim, com certeza, tem muita gente que também está cometendo essa falha, né? E gente que também já cometeu e corrigiu e conseguiu sua aprovação, né? Então, assim, por quê? Porque realmente aplicam uma metodologia errada de estudo durante a preparação, né? O ideal é você mesclar teoria com exercícios, né? E você encontrar Exato. também outros elementos, outras estratégias de estudo que lhe ajudem a absorver esse conhecimento e aprender a fazer prova. Tem gente que utiliza aí flashcards, tem gente que faz resumo, tem gente que faz outras estratégias, mapas mentais. Você trabalhou com algumas outras estratégias, além da realização de Sim, sim, exercícios? eu O que fazia mais você fazia? muito. Sim, sim, eu fazia muito Resumo? mapa mental, mas assim, não era aquele mapa mental só de puxar seta e colocar símbolo. Não, eu pegava uma folha de papel ofício. Nossa, eu tinha muito, muito. Eu pegava uma folha de papel ofício, colocava a ideia central, por exemplo, atos administrativos, e ia puxando setas e ia, tipo assim, colocando um pouquinho de teoria em 3 linhazinhas, sabe? Era Sim, raro eu fazer símbolo, porque eu não sou muito visual, não. Eu preciso escrever, escrever. Eu entendeu? também. Isso. Então, eu fazia isso. Nossa, eu tinha de todas as matérias e todos os tópicos das matérias. E isso servia para você fazer a sua revisão também, né? Obviamente, Sim, né? sim. Com certeza. Isso. Eu levava no ônibus aquilo comigo, porque às vezes não dava para fazer questão, porque ou eu estava com dor de cabeça, porque a trepidação do ônibus e ficar Lógico, é segurando o chato. celular para fazer as questões, isso me prejudicava um pouco. Então, eu levava as folhas comigo, separava tudo em saquinhos, né? Levava, por exemplo, hoje eu vou estudar direito administrativo e processo do trabalho. Eu levava as 2 pastinhas comigo e ia estudando pelo que eu já tinha escrito, entendeu? Então, isso me ajudou muito, 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 muito. E Cecília, você me contou aqui que atirava para tudo quanto é lado, era uma outra estratégia errada, né? Eu acho que talvez depois que você focou em tribunais, você foi para o caminho certo, né? Que era que você de repente, né, gostou, ou se identificou mais. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: em algum momento nessa trajetória de fazer concurso, ser reprovada e achar que está estudando corretamente, fazer concurso, ser reprovada, bateu aquele desânimo? Pensou em desistir em algum momento? Como é que foi isso? Como é que você conseguiu se reequilibrar, digamos assim, emocionalmente, para poder continuar nessa batalha de continuar estudando para concurso? Porque tem muita gente que desiste, acha que pô, realmente não é para mim o concurso, e não pensa que de repente estava só estudando errado, não é isso? A gente tem que entrar na Ah, fila. Quem entra na fila e continua perseverando, a chance de conquistar sua aprovação é grande. Mas se você sair da fila, já era. Outros vão passar na sua vai lá para frente, trás. você esqueceu, você vai lá para trás. O que você fez para não cair no desânimo e conseguir superar essas reprovações que você teve? Então, na verdade, eu não digo não cair no desânimo, porque houve momentos, sim, de desânimo, que eu olhava para aquelas folhas todas em cima da minha mesa, videoaula, enfim, eu falava assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não queria ser uma executiva, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para aquelas circunstâncias de sem dinheiro, tendo que procurar emprego, porta fechada,
enfim, eu falava assim, cara, agora que eu entrei aqui, eu não saio mais. Eu sou muito persistente, tá? Então, assim, isso contou muito positivamente para mim, porque, assim, a gente está falando, hoje eu trabalho no TRT de São Paulo, mas a gente está falando aí de 2015 a 2024, a gente está falando de 9 anos de persistência. Sim. São 9 anos que eu persisto, assim. Tive outras aprovações além do TRT, mas, assim, não tão consideráveis para que eu pudesse ingressar no órgão. Então, assim, o desânimo, ele existe. A falta de motivação, ela também existe. Mas, assim, quem quer passar em concurso tem que ter disciplina, tem que entender que existe uma fila. Quando você começou, tinha pessoas que já estudavam 3, 4 anos à sua frente. Então, assim, é muito provável, não digo certeza, mas é muito provável que essas pessoas passem à sua frente. Mas, assim, o não, hoje você já tem. Se você parar de estudar hoje, cara, você vai continuar no não. Então, assim, continua estudando que a sua hora vai chegar. E eu sempre falava isso para mim mesma. Calma, que a minha hora vai chegar. Calma, que muitas das vezes eu não acreditava nem naquilo que eu estava falando. Assim, era um nível de desmotivação e desânimo muito grande, porque, assim, eu venho de família muito pobre, minha mãe analfabeta, o meu pai, ele era um cara muito inteligente, enfim, mas ele era um cara que não dava muito valor para a carreira que ele construiu. Ele era da Marinha Mercante, mas, assim, bebia, gostava muito de farra. Então, assim, eu cresci num lar que tinha muita briga, enfim. Muita Então, eu falava, dificuldade, né? cara, eu tenho... Hã? Você passou, então, por muitas dificuldades quando, na época Muita, de muito, assim, criança, adolescente. muito. Assim, eu tive que trabalhar desde muito cedo. Na verdade, de carteira assinada, eu comecei a trabalhar com 18 anos. Mas eu comecei, de fato, a trabalhar, fazer estágio, para ter o mínimo para cuidar das minhas necessidades básicas, foi com 16 anos. Então, assim, eu tenho a vida muito sofrida, eu e meu irmão, desde cedo. Então, assim, o não, eu sempre tive. Só que, assim, eu falava para mim mesmo, desde nova, de que, tipo, cara, eu vou correr atrás do sim. Eu vou correr atrás do sim e eu vou conseguir esse sim. Então, assim, é você se comprometer com você mesmo de que, tipo, o não eu já tenho, eu vou correr atrás do sim. E eu só vou sair daqui quando o sim chegar. Então, isso foi o que me motivava, sabe? E aí, enfim, eu sempre fui muito persistente e eu vou correr atrás do sim, eu vou correr atrás do sim. E, assim, dificuldade todo mundo tem, ô Luiz. E, assim, e se a gente der margem para que a dificuldade se instale, né, nos nossos compromissos, aí já era. Aí já era. Você tem que colocar uma prioridade. Eu não sei se você concorda, mas você não pode se vitimizar, né, frente às suas próprias dificuldades, né? Você tem que fazer com que essas dificuldades sejam exatamente o motor, né, para você querer progredir na vida. Seria isso? Você Exatamente. passou por isso? Essa é a experiência que você teve, então? Exatamente, exatamente. Motor, falou tudo. Essa é a palavra, um motor para poder conseguir e não se vitimizar. Assim, eu tinha vários e vários motivos para me vitimizar. Eu já fui despejada, eu e minha família, a gente já foi despejada de casa porque os meus pais não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Na minha casa tinha muita briga, porque como meu pai bebia, ele era um cara muito agressivo, ele batia na minha mãe, batia no meu irmão. Então, assim, eu tinha todos os motivos para me vitimizar. Tudo E, para dar no errado. entanto... Hã? Você tinha tudo para dar errado, né? E deu certo. Tudo, não. Eu e meu irmão, nós era um projeto para dar errado, sabe? E, no entanto, a gente correu atrás e fomos ótimos filhos, né? Não só para minha mãe, mas para o meu pai também. E, inclusive, hoje minha mãe faz 1 ano de falecida, ela faleceu ano passado. E Mas hoje eu deve estou ter aqui ficado, falando com você.
Mas Oi, ela não viu que entendi. você foi aprovada, ela não viu você tomando posse, mas viu que você foi Isso. aprovada. Deve ter ficado muito satisfeita, né, em ter Muito, visto isso, muito. né? Eu lembro até hoje, quando eu cheguei na casa dela, eu já era casada nessa época, eu cheguei na casa dela e falei assim, mãe, meu nome tá na lista dos homologados do concurso. Ela olhou para o céu e falou assim, obrigado, meu Deus. E assim, minha mãe, ela só sabia escrever o nome dela e os números, fazer conta, aquela conta básica de soma e subtração com dinheiro, né? Sim, Só isso, entende? Então, assim, eu tinha muitos motivos para dar errado. E hoje eu estou aqui, aprovada do TRT São Paulo. Estou em São Paulo, muito inclusive, eu sou legal. carioca, mas estou aqui em São Paulo. E estou muito feliz com essa conquista. E essa conquista, assim, foi meio que em gratidão para ela, assim, sabe? A ela. Muito bacana esse seu depoimento. E Cecília, você quando começou a estudar para concurso, você ainda morava com seus pais ou você já estava casada, estava morando em outro E- lugar só com seu marido? Eu já era casada, morava no Rio de Janeiro com meu ex-marido, que hoje a gente não está mais casado, mas eu já era casada, e na pandemia eu engravidei, mas assim, continuei estudando, inclusive eu tenho várias fotos no meu Instagram, estudando com ele no colo, amamentando, porque assim, eu fui Nossa, aprovada no TRT lá em 2018, mas eu não parei de estudar, porque assim, estudar para concurso não é estudar para passar, é estudar vai passar. até passar, entendeu? Então, Exatamente. assim, eu estudei, meu nome entrou lá na lista dos homologados, mas assim, passou uma semaninha da prova, e eu descansei, porque o descanso também é muito necessário, né? O descanso consciente, o descanso com responsabilidade é muito necessário, mas depois continuei estudando, aí passei também para a Defensoria do Rio de Janeiro, Opa, passei legal. também para a UF, no Rio de Janeiro, então é estudar até passar, assim, sabe? Perfeito, muito bom. A gente vai falar daqui a pouquinho do fato de você só ter sido chamada agora, né? Ou seja, levou-se aí vários anos para você ser chamada, mas de qualquer forma, antes disso, eu queria perguntar uma coisa, sobretudo para quem vai fazer o TRT, né? É um concurso mais segmentado, né? Porque é a Justiça de Trabalho. Tem alguma disciplina que você acha que o candidato precisa focar mais nos estudos durante a preparação? Ou não? Tem que estudar tudo da mesma forma, de forma igual, porque todas as disciplinas são importantes? Bom, um professor meu dizia que você tem que saber um palmo no meio da imensidão, assim, sabe? Só que esse um palmo, assim, é bastante coisa. Então, você tem que saber todas as matérias. No entanto, as matérias específicas de direito do trabalho, processo do trabalho, são matérias que você realmente precisa ter um bom conhecimento para que você possa ter um bom resultado. Então, assim, direito administrativo, direito constitucional, você é obrigado a saber. Você é obrigado a praticamente gabaritar essas duas matérias, porque são matérias, embora estejam na parte específica, são matérias que todo mundo que estuda para concurso sabe. Então, assim, todas as provas, a maioria, tipo, 90% das provas, eu diria mais que 90%, quem estuda para tribunal, essas matérias caem. Então, assim, você é obrigado a saber. Agora, direito do trabalho e processo do trabalho são matérias que realmente você precisa ter um conhecimento para que você tenha um bom resultado. E, assim, essas matérias vão te ajudar muito para quem for aprovado e for nomeado no Diria. trabalho. Hoje, eu vejo muita coisa que eu estudei em processo do trabalho, né? Porque eu cuido da parte de execução e liquidação dos processos. Então, assim, muita coisa que eu estudei eu vejo e atuo, né, naquilo que eu estudei. Então, essas duas matérias são muito importantes. Treinou muito redação também, porque teve prova de redação, não teve? Treinei Tem bastante muita gente que redação. negligencia essa parte, né? A redação pode colocar sua nota lá em cima. E foi isso que me fez entrar, foi a redação que me fez entrar. Porque eu lembro que eu, na prova, eu errei, acho que eu errei bastante questões, tá? Eu errei, acho que foram 13 questões. Eu errei 13 questões. Então, 13 questões num concurso de alto nível é muita coisa. São muitas questões, né? Só que na redação eu tirei 8,5. Então, isso foi a redação que alavancou o meu resultado e fez com que eu ficasse na lista de homologados. Então, assim, não pode negligenciar a redação. Assim. A redação foi, na época, a banca FCC. Né? Sim. Então,
Não é uma redação com temas muito difíceis, são redações com temas mais de âmbito social, né? Mas tem que estudar as formas de como introduzir o meio da redação, né? A argumentação e a conclusão, porque isso faz muita diferença, né? Perfeito. Cecília, você foi chamada faltando 6 meses para terminar o prazo de validade do concurso, não é isso? Porque o concurso vai terminar, como eu falei, se eu não me engano, em março, né? Do próximo Isso, ano. isso, Estamos em isso. setembro, você tomou posse em setembro, né? Você estava confiante esse tempo todo que você seria chamada? Zero, zero, zero confiante. E por isso que eu continuei estudando, né? Porque, assim, meu nome estava lá na lista de homologados e falei assim, cara, esse concurso está acabando. E, assim, de fato, eu não... Meu nome estava na lista de homologados, fiquei muito feliz em ver meu nome lá estampado. É muito gratificante, dá uma sensação muito boa de ver seu Olha. nome lá, né? Caraca, Mesmo agora não eu sou estando mais nas foco. primeiras posições, né? Mas está lá, você pode ser chamada. Exatamente, Né? exatamente. Assim, estar na primeira posição não deve ser o ápice. Eu nunca tive na primeira posição. Mas, assim, o cara que saiu em segundo senta do meu lado e está trabalhando comigo. Exatamente. Não Entendeu? importa se você vai ser a primeira ou se vai ser a última. Não, O importante é ser não. chamado. É estar ali no cadastro. Exatamente. De preferência dentro do Exa número de vagas. Se não conseguir, pelo menos dentro do cadastro de reserva. exatamente, Né? exatamente. A diferença do primeiro em relação a mim é que ele foi chamado mais rápido que eu. Mas, assim, Exatamente. ele senta do meu lado, entendeu? Então, assim, o preciosismo tem que ter um certo cuidado, assim, porque ele pode te afundar, entende? Sim. Então, quando eu vi meu nome lá, eu fiquei muito feliz. Agora, esse concurso foi em julho, se eu não me engano, de 2018. Aí, em 2020, 2021, teve a pandemia, né? Aí parou de chamar, paralisou, Congelou o prazo de validade do concurso durante um tempo. congelou o prazo de validade. E aí, quando foi meio de 2023, início de 2023, uma menina me ligou, falando assim, Cecília, eu sou uma das aprovadas do TRT2, na boa, eu não lembrava mais, assim. Eu não criei expectativa para esse concurso, eu continuei estudando. Perfeito. Então, eu tive filho na pandemia, aí em 2022 eu me divorciei, então, tipo, aconteceram várias coisas que fizeram meio que eu esquecer disso, né? A maternidade tem muito disso também, você esquece muitas coisas e você só foca na criança. E aí, em início de 2023, uma menina me ligou, eu sou aprovada do TRT2, e assim, tá em 50 e poucos, assim. Eu queria saber se você tem intenção de tomar posse, porque a gente está fazendo uma organização aqui para buscar os termos de existências e tal. Eu falei assim, intenção eu tenho, né? Mas vamos lá, vamos aguardar. Aí tá. Aí fizemos um grupo, entramos no grupo e começamos a buscar os termos de existência. Eu acho que também esses termos de existência foram os que deram tipo uma alavancada, assim, sabe? Chamou mais rápido, porque assim, muita gente desistiu, porque era um concurso muito antigo, um concurso de 6 anos, a gente está falando de 6 anos. Sim, Em aí passaram 6 para anos, outros, foram chamados em outros, tomaram sim, posse. sim, sim, sim. Né? E em 6 anos, muita gente faz outras coisas, né? Nossa. Infelizmente, como veio a pandemia também, aí quando a gente ia buscar o termo de existência, a gente descobria que a pessoa tinha falecido. Então, teve esse caso, assim, também, muito triste, mas, assim, foram coisas que foram acontecendo. Então, tinha semanas que chegavam 15 termos de existência, Caramba. sabe? Então, era muita coisa. E Aí aí, acelerou a chamada de quem está abaixo, né? Foi chegando, foi exatamente, chegando, foi exatamente. chegando. E aí, quando chegou no final de 2023, e eu passei também na lista de cotas de Sim. negros, né? E aí, quando chegou no final de 2023, no início de 2023, estava em 55, por aí. Quando chegou no final de 2023, já estava em 190. Eita, que legal, hein? Aí eu falei, filho, minha vez vai chegar, esquece. E Aí chegou a eu sua falei, vez. E quando chegou, Cecília? Como é que você foi olha, comunicada por telefone? Foi telegrama? O que aconteceu? não, eu era uma das ativas lá no grupo, que Ah, ligava é? para os outros, buscava o termo de existência e tal. E aí, quando foi chegando a minha vez, eu comecei tipo, cara, eu não acredito que está chegando a minha vez, sabe? Uma angústia
um mix de sentimento, e aí, poxa, eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui, mas meu filho está aqui, eu posso, né, mostrar que a mamãe conseguiu, enfim. E aí, quando chegou, aí minto, acho que na semana que ia pular para a minha nomeação, no Diário Oficial, meu celular ficou ruim. Eita. E aí, eu fiquei 2 dias sem celular, e aí, a sorte que eu estava com o WhatsApp Web no trabalho, no trabalho, e aí, um belo dia, eu cheguei lá no trabalho, um monte de mensagem, Cecília, você conseguiu, não sei o quê e tal. Pô, fiquei muito feliz, muito feliz. É uma sensação de, de alívio, de caraca, valeu a pena. E, na boa, Luiz, se você me perguntar, e aí, você faria tudo de novo? Pô, faria tudo de novo. Faria tudo de novo, porque é uma sensação inenarrável, assim. É uma sensação de valeu a pena. Nossa, não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Deve ser uma emoção assim. Talvez melhor que isso, só se você ver o seu filho sendo aprovado também. Né? Eu Exato, acho que é isso. exato. Caso contrário, acho que realmente deve ser uma sensação muito legal. E você, então, ingressou no TRT agora em setembro, né? Pouquíssimos dias que você está trabalhando lá. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como tem sido essa experiência inicial de trabalhar no TRT de São Paulo, né? Como é que tem sido esses primeiros dias? O tribunal possui uma boa estrutura, um ambiente de trabalho é legal? Sim, sim. O tribunal aqui do trabalho aqui de São Paulo é gigantesco, gigantesco. Então, eu falei assim, cara, e agora, né? Eu sou formada em administração, eu passei para técnico judiciário da área administrativa, e eu falei assim, pô, sou formada em administração. O que eu sei de direito é o direito do concurso ali, né? Para passar na prova. E assim, cheguei com esse medo, mas assim, o TRT ele dá todo o suporte para o servidor. Tem um treinamento que ele te ensina a mexer no sistema, né? Para você ter uma mínima PJE, noção né? para PJE, exatamente. Para você ter a mínima noção para quando você chegar na vara, quando você souber a sua lotação e você chegar na vara, você saiba pelo menos onde é o PJE, onde clica, enfim. E aí, inclusive, eu fui até elogiada por um dos colegas que tá me ensinando, né? Falando assim, pô, tu já sabe o PJE? Eu falei, não, eu aprendi no treinamento. E assim, porque o treinamento, de fato, é um treinamento robusto, sabe? É um treinamento que te dá uma base para você mexer no sistema. E assim, aprender, de fato, o que é feito dentro da vara é no dia a dia. A equipe que eu tô é maravilhosa, eu tô na 27ª vara do trabalho, então, assim, os servidores lá são bem mais antigos do que eu, assim, esse servidor que está comigo, me ensinando, acho que ele tem 10 ou 15 anos de TRT, então, A assim, sabe 27ª muito. vara é a capital? Capital, isso, Barra Funda, exatamente. Aí, estão me dando total suporte, não só a equipe, mas com o TRT como um todo, ele é, assim, estou impressionada com a estrutura do órgão, sabe? Legal. Estou muito feliz de estar lá. E esse treinamento é tudo presencial? Presencial, Tudo presencial. presencial. Perfeito. Presencial. Você falou que foi lotado, então, na 27ª vara, né, em Barra Funda, como você acabou de dizer, mas você teve a opção de escolher ou não? Você já foi, olha, é para cá que você vai. Você teve... Não tem essa. Não teve. Desculpa. Não, Não não tem teve essa essa opção opção. de escolha. Na verdade, o SGP, ela o setor vê a necessidade de onde está faltando o servidor para que faça a distribuição, né? E assim, por sorte, não sei se é sorte não, ou se é Deus, não, é Deus, com certeza. Eu queria muito ficar na Barra Funda, né? A Barra Funda não é, o prédio da Barra Funda não é sede. A sede fica na Consolação, que é também os bairros próximos daqui. E eu queria ficar na Barra Funda porque eu me apaixonei pelo prédio, enfim. E aí eu fiquei sabendo a lotação uma semana depois da minha posse. Minto, eu tomei a posse na segunda-feira, dia 16 de setembro, quando foi na sexta-feira, eu fiquei sabendo da minha lotação e era na Barra Funda. Então, tudo casou, assim.
Perfeito. Eu queria te perguntar uma coisa, acabei não te perguntando, vou voltar a esse assunto, depois eu volto aqui a falar sobre o TRT. E essa experiência de trocar Rio por São Paulo, né? Porque você tinha uma estrutura aqui no Rio de Janeiro, né? Filho, talvez já estava em colégio, imagino eu, família, amigos, e você se muda para São Paulo, né? Como é que é esse impacto? O que está mudando na sua vida? É complicado, não é? Está sendo tranquilo? Conta a sua experiência também em relação a isso. Olha, tranquilo, não está sendo tranquilo, porque o meu filho só tem 3 anos. Então, agora ele está com o pai, mas assim, tem essa saudade, né, de você estar longe do seu filho, do seu Você veio, deixou seu namorado, filho no seus Rio amigos. com o marido, com o ex-marido, desculpa. Isso, ele ficou no Rio com meu ex-marido. E aí tem essa saudade, né? Embora São Paulo seja ao lado do Rio, existe toda uma logística, né? Lógico. Então, assim, é, não, eu digo para você que é desafiador, assim, desafiador, porque assim, embora São Paulo e Rio, assim, em termos de metrópole, cidade, é bem parecido, né? São Paulo tem muito carro, é, é bem cheio, mas assim, é bem parecido com o Rio de Janeiro. Mas assim, você está numa nova cidade que você não conhece ninguém, eu vim sozinha, eu estou numa casa, eu aluguei uma casa, então assim, você vira a chave para outro lugar, é uma nova cultura, né, um novo sotaque, é bem diferente, né? Então, assim, é desafiador, mas foi o que eu escolhi. Então, e eu tô aqui também pelo meu filho, sabe? Então, eu tento sempre assim, não, tô aqui por ele, eu tô aqui por ele, foi o que eu escolhi. Tô aqui porque eu venci, sabe? Então, assim, é desafiador, mas está sendo muito, muito bom e tem sido muito gratificante viver essa nova experiência. Experiência. É porque mudar de cidade não é tão fácil assim. As pessoas acham, mudar de cidade. Não, É lógico, não, você tem que fazer isso. Passar num concurso como esse, você não tem que pensar duas vezes. é, Mas você é, sabe que você vai passar por alguns desafios, né? Muita gente que aqui que me conhece sabe que eu, inclusive, mudei de país. Eu estou morando em Portugal. Ou seja, é complexo você fazer essa mudança, às vezes, de cidade, você se adaptar, depois que você está muito tempo numa determinada localidade, né? Mas é interessante você contar essa sua experiência para quem também possa fazer isso. Inclusive, vale a pena fazer concurso para outros estados, né? Você acho que não tem do que reclamar, né? Você passou para o TRT de São Paulo, deve ser maravilhoso trabalhar no muito. TRT. Cecília, vamos falar um pouquinho sobre a carreira de técnico judiciário, né? As pessoas sabem mais ou menos o que faz o técnico judiciário, mas eu queria que você contasse agora, com a sua experiência, né, de estar vivenciando, o que faz o técnico judiciário, né, na prática. Bom, a 27ª Vara, a gente já trabalha no final do processo, na parte de execução e liquidação. Então, o que a gente faz lá? A gente pega o processo que já teve todo um início já lá, né, de petição inicial, enfim, intimar o reclamante e o reclamado, e a audiência de conciliação, enfim. Quando chega na parte do acordo, na parte da execução, na parte de pagar, de fato, o reclamante, é aí que a gente pega o processo, né? E aí o que a gente faz? A gente intima o reclamante, tem o reclamado, a gente faz essa intimação, a gente faz despacho também, a gente faz cálculo também, inclusive a função de quem faz o cálculo é o calculista, de quanto o reclamado se tem que pagar ou se tem que pagar alguma coisa ao reclamante. Então, assim, é um trabalho que não é um trabalho difícil, mas é um trabalho complexo e de extrema responsabilidade, porque a gente está falando de dinheiro, né? De reclamação, de processos que às vezes têm 4, 5 anos de litígio, que ali o reclamante está ali buscando, ou até mesmo a empresa, né, está relutando de tipo, ele não tem direito a isso, enfim. Então, é um trabalho que não é um trabalho difícil, assim, difícil de tipo, oh, meu Deus, não vou conseguir fazer. Não é um trabalho difícil, mas é um trabalho que requer muita atenção, concentração, responsabilidade para que possa fazer as coisas certas, porque tudo que a gente faz, quase tudo que a gente manda para o juiz assinar. Então, assim, imagina você mandar um despacho errado para o juiz.
E o juiz fica ali na salinha do lado. Claro. Aí vem uma bronca do juiz lá na tua cabecinha. É tenso, entendeu? Com certeza. E, Cecília, você chega a ter que atender advogado, atender pessoas, faz atendimento público o tempo todo ou não, só de vez em quando? Então, tem uma pessoa que ela já é responsável para fazer atendimento ao público, né, que a gente fala. E aí, como assim, tem muitas varas na Barra Funda, não é um atendimento, tipo, um atrás do outro, mas são atendimentos que acontecem e muitas das vezes são atendimentos complexos, né? Que o advogado chega dando o número do processo e quer saber em que pé está aquele processo. E aí tem que consultar o processo no PJE para explicar para o advogado, para o estagiário, de como está aquele processo. Mas, assim, são atendimentos tranquilos, assim. Não são atendimentos tensos, mas, repito, com muita responsabilidade e atenção, porque, assim, qualquer decisão errada, qualquer informação errada, isso implica no processo como um todo, na decisão como um todo, e isso atrasa o processo, né? Perfeito. E, Cecília, qual é o horário que você faz no TRT? Trabalha de que hora a que Bom, horas? o horário lá é bem flexível, né? O tribunal, ele abre às 8 e fecha às 19 horas. Hoje eu vou chegar um pouco mais cedo porque eu vou para o Rio de Janeiro. Então, hoje eu chego 9h30 e saio às 17h30. Mas geralmente eu chego às 11 e saio às 19. Então, você pode cumprir qualquer carga horária de 8 horas dentro desse período de funcionamento do tribunal. É isso? Exatamente. Perfeito. Você está falando que vai para o Rio de Janeiro hoje, vai ver seu filho, né? Você é do Rio, está morando em São Paulo. Trabalho remoto, como é que funciona isso no TRT? Eu imagino que você não possa fazer trabalho remoto porque você acabou de entrar. Talvez você tenha que cumprir alguma carência, né, para poder trabalhar remotamente. Mas existe trabalho remoto no TRT? Existe. Como é que funciona? Você sabe me informar? Então, depois de um ano, o servidor ele já é elegível a fazer o trabalho remoto. No entanto, depende muito da necessidade da vara, assim, sabe? Da disponibilidade da vara. Por exemplo, na minha vara já tem um servidor que ele faz home office não sei quanto tempo, mas ele, tipo, fica 100% em home office, ele mora no Rio Grande do Sul. Então, ele já faz home office e ele já é um servidor experiente, entende? Então, assim, inclusive, a gente liga para ele para tirar algumas dúvidas. Então, existe o trabalho remoto, no entanto, o servidor ele precisa ter um ano, às vezes até antes de um ano, porque, como eu te falei, depende muito da necessidade da vara, da disponibilidade, do diretor também, né, liberar para fazer um home office, entendeu? Mas, assim, existe essa possibilidade. Mas, assim, é preciso aprender o trabalho de fato para pensar no home office, sabe? Porque o trabalho... Sim, o trabalho, ele não é difícil, mas ele requer experiência para que tome as decisões certas dentro do processo. Mas existe, sim, trabalho remoto. Perfeito. Só que confirmando, atualmente os vencimentos iniciais são de R$ 8.529,65 para técnico judiciário, que aí tem a inclusão de R$ 1.393,10 de auxílio alimentação, o que faz com que a remuneração seja de R$ 9.922,75, né, para o técnico judiciário. Os contratados pelo TRT ainda têm direito a auxílio transporte, auxílio creche, participação nas despesas, né, com assistência médica, adicional de qualificação. Tá tudo certo que eu estou falando, Cecília? Sim, é isso mesmo, não é isso? Tem mais algum benefício, alguma coisa que você gostaria de destacar? Olha, uma coisa muito interessante, que não é pecúnia, mas é uma coisa muito interessante que tem no TRT, que eu aproveito muito, é uma van que disponibiliza do tribunal até o metrô. E, assim, é uma mão na roda, porque não é longe, mas, assim, São Paulo é uma grande metrópole, né? Que a cidade de São Paulo é muito populosa, enfim. E aí estava acontecendo alguns furtos, alguma coisa parecida, e aí o tribunal disponibilizou uma van que leva até o metrô, e eu acho esse benefício, assim, muito bom. Com certeza. Porque traz segurança, né? Lógico. E né? acelera o seu processo, melhor do que andando, né, às vezes. Dependendo da distância, né? Melhor do que andando, te ajuda, né? Acelera seu processo, né?
Muito bom, muito Exatamente, legal. exatamente. Você E é percebe isso. também, você sabe dizer se o tribunal também chega a financiar cursos de graduação, pós-graduação para os servidores? Isso acontece muito? Sim, sim, acontece, dá desconto para o servidor estudar. Inclusive, tem outro benefício que eu gosto muito, que é um aplicativo que você, depois que você se sindicaliza, você, não sei se posso falar o nome aqui, Pode. Gimpass, que depois que você se sindicaliza, além de, agência de turismo tem desconto você pode contratar o Gympass também para ter acesso a todas as Academia. academias da região. Tem várias coisas, cara. Tem desconto em plano de saúde também. Quem não contrata o plano de saúde do tribunal, que o tribunal oferece, pode contratar outro com desconto, e aí o tribunal ele reembolsa dentro de uma faixa de idade, tem uma faixa de valores. Mas o que? Tem pousada com desconto, tem várias coisas, várias coisas. Que legal, que legal. Muitas vantagens aí para quem quer se tornar um servidor do TRT. Uhum. E, Cecília, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Qual é a dica de ouro, né? Que dica especial você deixa para todos aqueles que vão participar aí do próximo concurso do TRT, cujo edital está previsto para sair ainda esse ano, mais tardar no início do ano que vem? Bom, dica de ouro, disciplina. Não, são várias dicas, mas a principal eu acho que é disciplina. Não espere você acordar motivado para estudar, mas você tem um compromisso com você mesmo, então lembre-se disso. Então, toda vez que você se compromete com você, você tem que ter disciplina para cumprir o que você se comprometeu. Então, assim, disciplina. O que deu certo comigo foi estudar muito por questões, muito, eu digo muito. Por dia eu fazia, dependendo da banca, mas por dia eu fazia no mínimo 150 questões. Então, assim, é compromisso. Para quem trabalha, eu dou um recado aqui para quem trabalha. Cara, final de semana não foi feito para sair para quem estuda para concurso. Assim, lógico, pode cumprir suas obrigações de dia e à noite você dá teu rolê, como diz no Rio de Janeiro. Mas tenha disciplina com você, tire o seu final de semana para revisar. A revisão é muito importante, faz parte, tem que fazer parte desse processo de preparação. E é isso, acho que disciplina, e o que deu certo comigo, estudar por questões e revisão. Revisão é muito importante. Perfeito, essa foi Cecília Barbosa. Cecília, eu quero agradecer muito aqui a sua Obrigada. participação, a sua disponibilidade para atender a nossa reportagem aqui, de fazer essa entrevista. Eu tenho certeza que, mais do que uma entrevista, foi uma grande injeção de motivação que você está trazendo aqui para todo mundo que vai participar desse concurso. Eu tenho certeza que também todo mundo ficou muito feliz, conseguiu aí tirar dúvidas, né, sobre como é trabalhar, teve aí a chance de obter dicas e, como eu falei, né, você conseguiu certamente animar o pessoal, mostrando que são nas adversidades que a gente tem que encontrar forças, né, para conquistarmos os nossos objetivos. Cecília, muito obrigado. Fica aqui o convite de você voltar numa outra oportunidade aí para a gente falar um pouco mais sobre a sua trajetória, um pouco mais sobre o TRT. Muito obrigado mesmo, Cecília. Obrigada a você, Luiz. Estou muito feliz, né, de poder contribuir um pouco com quem está iniciando, quem já está, né, nesse processo. Compartilhar conhecimento é muito importante, e se precisar de mim, estou aqui, quem precisar também, pode me procurar nas redes sociais, eu estou lá com o nome de Cecília Barbosa, e é isso. Show de bola, Cecília. Muito obrigado mesmo, tá, Cecília? E, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, mas antes de ir embora, eu quero informar que a Central de Concurso está com turmas abertas para quem quer estudar para o concurso de técnico judiciário do TRT de São Paulo. Para obter todas as informações sobre o curso, basta acessar o site centraldeconcursos.com.br ou ligar para o telefone 3017 8800. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Central de Concursos, pois sempre estamos aí trazendo novidades sobre o que está acontecendo de mais importante no mundo dos concursos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, obrigado, Cecília. Tchau, tchau. Valeu, tchau.